Olá amigos, eu me chamo Davi Santos, estou aqui para apresentar mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada A Cura dos Dois Endemoniados Gadarenos, presentes em Mateus, capítulo 8, versículos 28 ao 34. Muito bem, passagem conta uma história, a história de que Jesus chega à terra dos Gadarenos e encontra dois endemoniados, dois indivíduos saindo do sepulcro e impedindo as pessoas por lá circular. Então eles circulavam ali pela área do cemitério da cidade. E Jesus, após um rápido diálogo com esses indivíduos, expele os espíritos maus que os atormentavam e os mandam para uma manada de porcos que estava ali por perto. Então, após essa ação de Jesus de expulsar os espíritos maus, a manada sai em disparada e se atira do precipício, caindo no mar. Os porqueiros, as pessoas que cuidavam dessa manada de porcos, observavam toda a ação ocorrida, a ação que Jesus fez sobre essas pessoas, acompanharam a história e saíram assustados em direção à cidade, e chegando lá na cidade avisa então a população, as pessoas que por lá habitavam, e eles pedem, então todos vão até Jesus para confirmar, para verificar o que aconteceu, e lá então essas pessoas pedem que Jesus se retirasse das terras dessas pessoas, ok? Impede que Jesus entre na cidade. Essa é a história que está presente lá na passagem de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 28 a 34. Peço então, recomendo que vocês então leiam essa passagem para entender com detalhes essa história que aqui eu sintetizei. Essa história ela também está presente nos evangelhos de Marcos e no evangelho de Lucas. Marcos está presente no capítulo 5, versículos 1 ao 20, e de Lucas, no evangelho de Lucas, está presente no capítulo 8, versículos 26 ao 39. A gente observa, então, lendo os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, semelhanças. A história é bastante semelhante nos três evangelhos, mas tem algumas diferenças, A diferença mais evidente é que em Lucas e Marcos a história fala de apenas um endemoniado, e enquanto que em Mateus fala de dois endemoniados. Outra diferença também que chama bastante atenção é a cidade onde ocorre essas histórias, Em Lucas e Mateus fala que a história acontece em Gerasa, fala dos Gerasenos, Gerasenos são as pessoas que vivem na cidade de Gerasa, uma cidade na costa da Pérea. Já em Mateus, como vocês puderam ver na minha narração, Mateus fala dos Gedarenos, de Gedara, o atual cidade de Quedar, também na região da Pérea, ali próximo ao Mar Morto. Então, meus amigos, a gente observando essas diferenças, nos parece se tratar, embora de histórias semelhantes, com um final assim bem parecidos,
né, nos parecem ser histórias diferentes, né, ocorridas nessas cidades, né? Aquela região da Pérea, na época de Jesus, era uma região em que havia muitos casos de obsessão e de possessão, e as pessoas da época chamavam esses casos que a gente conhece hoje como obsessão como sendo situações de endemoniamento, né? Eles diziam que era o demônio que estava agindo sobre aquela pessoa, sobre aquele indivíduo obsediado. Na verdade, hoje a gente entende que se trata de uma obsessão acentuada, né, uma subjugação, ou então, como o próprio Kardec falou, né, em se tratar de casos generalizados, coletivos, com várias pessoas, no caso de possessão. Então, isso era muito comum na época de Jesus, e aquela região parece que havia realmente naquela época uma concentração de casos assim observados, né? E a codificação fala sobre esse assunto, sobretudo no livro dos Médiuns. Kardec vai falar, tem um capítulo, é o capítulo 23, é o capítulo da obsessão, onde Kardec vai descrever os processos obsessivos, né, os meios de atuar sobre esses espíritos. Então Kardec vai caracterizar bastante o processo obsessivo no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Outra referência que eu faço questão de deixar para vocês estudarem é o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 15, existe um subtítulo denominado processos. Então, correspondente aos itens 29 ao 33. Então fica a referência, itens 29 ao 36 do capítulo 15, onde você pode estudar e observar o Kardec falando inclusive sobre essa passagem aí. Então, na época de Jesus, se atribuía aos demônios qualquer enfermidade que não se conhecia a causa. Se dizia que era a ação dos demônios, e a gente sabe hoje em dia, né, com o Espiritismo, que a maior parte desses casos se tratavam de casos de obsessão, que nada mais do que a ação dos espíritos maus junto aos encarnados, ok? Então, lá no capítulo 15, como eu falei da Gênese, no item 34, você vai observar Kardec dizendo ser uma alegoria à entrada dos espíritos nos animais, nos porcos, né? A gente não pode levar isso ao pé da letra. E já que um espírito humano, por pior que seja essa criatura, é um espírito humano, e seria contra a lei da natureza um espírito humano habitar o corpo de um animal. Então, quando a passagem fala de que os espíritos maus saem dos indivíduos e entram nos porcos, é uma alegoria utilizada pelos evangelistas. Talvez até o que eles entenderam na época, ok? O que as pessoas entenderam quando viram a situação, Jesus curando então aqueles obsediados e os porcos se dirigindo para o precipício e de lá se atirando, né? Então, isso não pode acontecer de um espírito humano penetrar, tomar o corpo de um animal. Isso seria uma retrogradação, né? E o Espiritismo não prega esse tipo de questão.
Muito pelo contrário, é uma doutrina que trata e que fala da evolução e do progresso do espírito, ok? Então, a gente entende como sendo uma alegoria, o próprio codificador traz essa ideia para nós. Aí, claro que vocês vão dizer que tem espíritos que assumem a forma animal, que são os casos de licantropia e zoantropia. Ok? É verdade, o Kardec também estudou essas situações, mas os espíritos assumem essa forma animal pela modelagem do perispírito, ok? Não necessariamente eles tenham se transformado em animais, mas sim pela modificação do perispírito, que é o envoltório do espírito imortal, que é extremamente plástico e pode assumir diferentes formas, ok? Então, além desses casos de licantropia e zoantropia, o espírito pode até perder a forma humana, ter uma forma disforme, que é o caso dos ovoides. André Luiz também tratou isso em diversos momentos na obra trazida aí pelo Chico Xavier, pelo médium Chico Xavier. André Luiz vai ser contundente ao traçar várias situações em que o espírito perde a forma humana, às vezes muito envolvido pelas maldades, pelos equívocos, perde a forma, fica disforme àquilo que ele chamou então como sendo ovoide. Então, é razoável que acreditemos que a manada de porcos, no caso da passagem, tenha se assustado com os espíritos maus, pois os animais eles podem ver espíritos e provavelmente com a moralidade de Jesus, a elevada moralidade de Jesus, os espíritos podem ter se transformados, podem ter se tornado visíveis, melhor dizendo, aos animais que se assustaram pela forma horrenda e saíram em disparada em direção ao precipício. Os fariseus afirmavam que Jesus realizava curas, essas curas dos endemoniados, pela influência do demônio, do próprio demônio, o que é uma grande contradição, porque como que o demônio iria expulsar ele mesmo? Isso não faz o menor sentido. Por isso, então, o povo com medo, amedrontado e influenciado aí pelos fariseus, não entrou nas cidades, ok? O povo então impediu por medo e influenciado pelos fariseus. E isso é reportado, quer dizer que as cidades impediram a entrada, rejeitaram a entrada de Jesus nos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos falam que Jesus foi impedido de entrar na cidade por conta do ocorrido, da expulsão dos demônios dos indivíduos que estavam sofrendo, como nós entendemos atualmente, um caso de obsessão severa e grave, ok? Então, meus irmãos, nós ficaremos por aqui. Espero que todos possam estar na paz do Mestre Jesus e peço então que deixem seu joinha, façam a inscrição no canal, escrevam seus comentários para a gente aperfeiçoar os vídeos e expandir, ampliar a ação do canal dentro da comunidade espírita, e esperamos que vocês todos fiquem com Deus e tenham uma excelente semana, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.